bem com vocês? Então, 17º dia da grafotena e hoje nós vamos falar de quê? Grafos direcionados. Aulinha mel na chupeta, piece of cake para vocês, tá bom? Basicamente vão ser só conceitos nessa aula, então esse vídeo é bem curtinho, só para lembrar vocês que vocês têm que olhar lá os slides e é isso. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar para quem não me conhece, Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação. Durante a quarentena, estou oferecendo a Grafotena para os meus alunos, que é um curso de grafos e algoritmos online. Então, se você não é inscrito, se inscreve e vem comigo. Aula 17 sobre digrafos, que é um tipo especial de grafos que modela alguns problemas de maneira mais precisa. Por exemplo, imagina que a gente queira modelar, que a gente tem um problema para resolver num determinado quarteirão de uma cidade. E aí, como por exemplo dessa figura. E aí a gente precisa de uma modelagem utilizando grafos. Então, de que maneira essas ruas se relacionam? Observem que se a gente colocar cada esquina como um vértice, e se existe uma rua entre essas esquinas como uma aresta, a gente obtém essa seguinte representação aí. Entretanto, porém, contudo, todavia, essa representação, ela não passa todos os dados que essa modelagem precisa. Por exemplo, ela não passa sentidos das ruas. Então, ao olhar, por exemplo, essa aresta aqui, a gente não sabe se a rua é mão dupla, se é mão única. Então, a gente precisa de uma maneira de representar, utilizando grafos, esse tipo de relação, onde a ordem dos vértices que compõem as arestas fazem a diferença. Porque num grafo simples, a gente diz que a aresta é um par não ordenado de vértices. Então, tanto faz AB ou BA. É tudo a mesma aresta. Agora, isso faz diferença pra gente, porque observa, aqui a gente tem caminho de D, a gente tem uma rua, né, que liga D e B. Mas só tem mão de D para B. Você não pode pegar o seu carro e sair de B para D. Esse direcionamento se faz importante nesse modelo aqui que a gente está considerando. Portanto, a gente, ao invés de utilizar arestas simples, a gente vai usar uma aresta direcionada, que vai representar justamente o esquema de setas que a gente tem aqui nesse diagrama. Então, dessa maneira, a gente sabe que a gente tem mão dupla aqui a gente só consegue ir de C para B e assim sucessivamente, ok? Bom, então o grafo direcionado, ele é um grafo, a gente normalmente denota por D ao invés de G, e ele é um par também de um conjunto de vértices e um conjunto de arestas ou arcos. Tá? Então, V é um conjunto finito e não vazio de vértices e é um conjunto de pares ordenados. Isso aqui é que vai fazer toda a diferença na definição, certo? Porque agora importa se é AB ou se é BA. Tranquilo? A gente chama essas arestas de arestas direcionadas ou de arcos, como eu falei. Como eu falei, VW é diferente de WV. Então, a gente representa dessa maneira, utilizando uma seta, né, ao invés de uma aresta. Então, aqui a gente tem VW e aqui a gente tem WV. São coisas diferentes quando a gente está lidando com digrafos. Bom, então aqui a gente tem exemplo de um grafo direcionado com as arestas, a descrição das arestas. E entra o conceito de grafo subjacente. O que é o grafo subjacente? Ele é o grafo direcionado sem as direções, tá bom? Então, basicamente, você pode remover a orientação do grafo e aí você obtém o grafo subjacente. Tranquilo? Alguns autores desconsideram as arestas paralelas para obter um grafo simples.
O grau de entrada de um vértice, que é denotado por D menos de V, é o número de arestas direcionadas que convergem para o vértice, que entram no vértice. E o grau de saída, que é denotado por D mais de V, é o número de arestas direcionadas que saem do vértice, que divergem do vértice. A gente tem uma fonte quando tudo que é aresta diverge desse vértice. Fonte, lembra da fonte da água? A água sai da fonte, beleza? Sumidouro. Sumidouro, todas as arestas convergem para o vértice. Sumidouro, tudo entra, ok? Belezinha? A gente sabe que somando os graus de saída e os graus de entrada, a gente obtém o número de arestas do nosso digrafo, tá bom? Então, o somatório dos graus de saída é igual à quantidade de arestas, que é igual ao somatório dos graus de entrada. Aí a gente tem um exemplo, olhando o grau de entrada e grau de saída. Então, observa aqui o seguinte, o A, ninguém está entrando no A, tá todo mundo saindo do A. Então, o grau de saída do A é 2 e o grau de entrada no A é 0. O A é uma fonte. Observem aqui o C. Temos 3 arestas entrando no C. Grau de entrada 3 e grau de saída 0. Então, esse cara aqui é um sumidouro. E aqui o D, grau de entrada, grau de entrada 0 e grau de saída 2. Então, aqui a gente tem outra fonte. Tranquilinho? Então, tá aí. Vizinhança de entrada, vizinhança de saída, todos os conceitos são muito semelhantes aos conceitos que a gente viu lá em grafos. Então, é só ter atenção, porque uma se refere a arestas que divergem e outra se refere a arestas que convergem. Os conceitos de passeio, trilha, ciclo, eles são definidos de forma análoga. A gente pode ter ciclos aqui de comprimento 2. Por quê? Porque a gente pode ter uma aresta de A para B e uma aresta de B para A. A gente diz que um vértice alcança outro se existe um caminho direcionado de V para U. Então, V alcança U se existe um caminho direcionado de V para U. Da mesma maneira, para ser um ciclo, né, não basta ser fechado, você tem que conseguir caminhar, sair de um vértice e ter um ciclo direcionado de modo que você retorne ao mesmo vértice, ao vértice de partida, tá bom? Então, agora são 3 conceitos importantes de grafos. O primeiro é, um digrafo é fortemente conexo se, para todo par de vértices, U e V, V alcança U e U alcança V. As duas direções. Então, a gente diz que ele é fortemente conexo. Quando, para todo par de vértices, U alcança V ou V alcança U, a gente diz que o nosso grafo é unilateralmente conexo. Ou, beleza? Então, por exemplo, eu tenho o par UV, o U alcança o V, mas o V não alcança o U, então tá beleza. Aí eu tenho o par VW, o V alcança o W, mas o W não alcança o V, tranquilo. O par UW, o U alcança o W, mas o W não alcança o U, tranquilo. Beleza? Então, é unilateralmente conexo. E fracamente conexo é aquele digrafo cujo grafo subjacente é conexo. Então, você removeu toda a orientação do seu grafo e você tem um grafo conexo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos olhar para esse digrafo. A primeira pergunta é se esse digrafo é fracamente conexo. Para ele ser fracamente conexo, o grafo subjacente dele precisa ser conexo. Então, basta a gente remover a orientação para
observar que a gente tem um grafo conexo e, portanto, ele é fracamente conexo. Aí a pergunta agora, a gente vai ficando um pouquinho mais rigoroso. A gente está perguntando se é unilateralmente conexo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para cada par de vértices e ver se eu tenho caminho do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, ok? Então, vamos lá. De A para B, eu tenho caminho. AB. De A para C, eu tenho caminho. De A para C, tranquilo. De A para D. De A para D, eu não tenho caminho. Observa que o D é uma fonte, nada chega em D. Então, eu não tenho como sair de A e chegar em D. Agora, será que de D para A eu tenho caminho? O A também é uma fonte. Então, eu não tenho como chegar no A partir de nenhum vértice. Então, eu também não tenho caminho de D para A. Então, eu já posso afirmar que esse grafo não é unilateralmente conexo. Por quê? Porque eu não tenho caminho nem de A para D, nem de D para A. Ok? E ele é fortemente conexo? Claramente não, né? Justamente por causa dessa afirmação que eu acabei de fazer. Não temos caminho de A para D nem de D para A. Para ser fortemente conexo, teria que ter os dois, não tem um. Então, sinto muito, foi mal, desculpa aí, mas ele não é fortemente conexo. Bom, aí agora, para vocês brincarem lá no nosso fórum, eu quero que vocês verifiquem se esse grafo aqui é fortemente conexo, tá bom? Deixa lá seu comentário que eu vou curtir. Para o digrafo ser fortemente conexo, ele precisa ser unilateralmente conexo e fracamente conexo. Todo mundo concorda com isso? Né? Porque o fortemente ele precisa dos caminhos nas duas direções. Então, se ele é fortemente conexo, ele é fracamente conexo e unilateralmente conexo. O contrário não é verdade. A gente acabou de ver um grafo fracamente conexo que não é fortemente conexo nem unilateralmente conexo. E eu poderia ter um grafo unilateralmente conexo que não fosse fortemente conexo. Beleza? E para finalizar nossa aula, teorema 29 de um digrafo sem ciclos direcionados. Ou seja, a gente pode até ter a figurinha lá do nosso ciclo, mas eu não consigo pegar um ponto de partida e percorrer o ciclo todo num caminho direcionado de modo a voltar para esse cara. Não existe isso, tá? Então, o nosso digrafo não tem ciclos direcionados. Então, a gente sabe que ele tem sumidouro e fonte. 3 segundos para pensar. Bom, a prova aqui que a gente vai fazer é por absurdo. Vamos primeiro fazer para sumidouro. Vamos supor por absurdo que esse grafo não tenha sumidouro. Então, eu vou pegar um vértice desse grafo. Ele não é um sumidouro, porque o grafo não tem sumidouro, por hipótese de absurdo. Então, eu sei que tem uma aresta saindo desse cara, divergindo, né? Então, existe um vértice V2 e a gente tem a aresta V1, V2, ok? V2 também não pode ser um sumidouro. Então, existe um vértice V3 e a gente tem uma aresta V2, V3. E o V3 é diferente de V1, porque senão a gente teria um ciclo direcionado, ok? Então, a gente tem a aresta V2, V3. Se o V3 não pode ser sumidouro, tem que ter um V4. E esse processo vai se repetir indefinidamente. Mas isso não pode acontecer porque a gente tem um número finito de vértices, beleza? E o mesmo argumento, um argumento bem análogo, ele é aplicado para provar que precisa existir uma fonte também. Ok, meus amores? Então, assim a gente encerra essa aula de digrafos bem curtinha. Só para vocês conhecerem os grafos direcionados, o nosso curso é bem rápido, tem bastante conteúdo, então tem coisa que não tem como a gente ir muito a fundo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, aproveitem que essa aula é molezinha e até o próximo. Deixe seu like, um beijo!